Fala, meu povo, estamos começando o quê? Mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, vamos para aquele ritual de sempre. Primeiro, agradecer a galera do Apoia-se, né? Todo mundo que está com a gente, inclusive o nome do pessoal vai aparecer na tela agora. Essa é a galera que está nos ajudando mensalmente no Apoia-se. Você pode nos ajudar com 5, com 10 reais. E como eu sempre digo, você é milionário? Você pode também doar R$1 milhão. Não tem problema. O que estiver ao seu alcance, nós estamos aceitando. Se você não pode doar dinheiro, doe o seu like, o seu joinha, compartilha, comenta com amor. Né? Existem humanos aqui trabalhando e sempre que vocês dão um hatezinho, não vocês da comunidade, vocês são maravilhosos, mas sempre que chega aquela coisa a gente fica meio assim, então vamos no amor. Galera do Apoia-se, muito obrigado por estar comigo e também quero agradecer aos nossos gloriosos patrocinadores. Sicredi, certo? Completou 30 anos agora. Evento maravilhoso com Braulio Bessa. Muito obrigado por terem me convidado. Viu? Sicredi Mercadinho São Luís, o mercadinho mais incrível aqui de Fortaleza, que está com a gente também na temporada 2023. Dunkey Head, tanto na Aldeota como no Maraponga, cerveja artesanal, burger, rodízio. Enfim, é maravilhoso. E o nosso patrocinador internacional, que é a Brazilian Roots. Né? Quando a gente foi fazer a nossa turnê lá em Amsterdã, eles nos patrocinaram lá, nosso primeiro patrocinador internacional, e deram a notícia maravilhosa que iriam continuar nos patrocinando em Fortaleza. Então, muito obrigado. E a Vai Pra Mais, que é esse estúdio aqui que vocês estão vendo. Se você quiser gravar o seu podcast com a equipe dos nordestinos, com o nosso diretor, com a nossa produtora, é só entrar em contato. O QR Code dessa moçada toda vai aparecer ao longo do programa. Aponta o celular, vê se tem alguma promoção, alguma condição especial. E é isso. É para agradecer, de fato, todo mundo que faz o nosso podcast acontecer. E a nossa comunidade. Muito obrigado. E agora é hora de deixar de conversa e falar da nossa ilustre entrevistada de hoje, que é a Dani Portela. E aí, Dani? E aí, tá? tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. O prazer é meu, já tem um tempo, né? Pois é, tem um tempo que a gente está tentando ajustar as agendas. As agendas, uma foi culpa minha, a gente estava marcado, né? E eu tive que desmarcar, eu peço perdão. Tranquilo. Viu? Mas foi com antecedência, não foi na hora. Foi com antecedência. Foi com antecedência. E eu queria agradecer por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada, até disse nos meus stories, eu estou muito feliz de ser convidada, porque por aqui já passou tanta gente importante, incrível, né? Tanta gente legal, né? Exatamente, Tanto muitas histórias, né? Massa. Total, e você é mais uma. E olha, mais do que eu te apresentar, eu sempre gosto que a pessoa se apresente. Se alguém aqui na nossa telinha não sabe quem é a Dani Portela, ela mesma vai dizer, e depois eu vou entrar na vida dela aqui com as minhas perguntas, com a minha pauta. Mas eu quero que você olhe para a minha câmera 74 ali, a câmera 74 do estúdio, e você pode falar quem você é. São muitas câmeras, viu? São muitas câmeras. Qual? Eu tô confusa. A 74 ali, ó. Tá. Identifiquei. Bom, eu sou Daniele Portela, cearense, nasci em Fortaleza, sou jornalista, desde que me entendo por gente, eu costumo dizer isso, né? E sou apaixonada por futebol, pelo meu time do coração. Eu tenho um filho de 14 anos, que é a minha vida. Sou uma pessoa bem espontânea, mas também sou bem... Como é que eu posso dizer? Eu gosto de falar tudo que eu penso, e às vezes isso é um problema. De opinião. É. Isso é um problema. Eu poderia dizer que é uma... Não chega a ser um defeito, mas às vezes atrapalha um pouco, sabe? Mas quando você diz que gosta de falar o que você pensa, é relacionado ao que exatamente? É tudo? Não é que eu vá chegar pra você e vá lhe ofender. Não gostei do seu corte do seu cabelo. Eu não faço isso. Mas assim, se for uma coisa profissional, por exemplo, ou então se chegar um amigo, entender, vamos falar alguma coisa, tipo assim, Dani, o que você tá achando aqui dessa roupa aqui? Não gostei não. Eu tenho que ter intimidade com a pessoa para fazer isso, né? Claro. Então, no trabalho também eu sou assim, olha, isso aqui não é pó, não. Ajeita aí, eu como editora, não. Então, já sabe, assim, eu sou bem esquentada, vamos dizer assim, bem na linguagem nordestina, eu sou esquentada. Então, eu sou aquela pessoa, ou me amam, ou me odeiam. Os que me odeiam também não tô nem aí, né? O tempo de odiar e deixar de odiar, né? Não vai mudar a tua vida, né? Não vai. Entendi. Então, essa é você, né? Mas a gente vai conhecer mais agora. Certo? A gente vai entrar... Você falou que desde que você se entende por gente, né? Você desde os 5 anos que é apaixonado por TV, que é apaixonado por jornal. Como é que é isso? Foi assim, eu comecei no programa Irapuã Lima, na TV Cidade. É um programa de auditório, né? Estilo Chacrinha, diziam que era o Chacrinha do Ceará.
E eu tinha 5 anos. Eu sempre fui muito falante, muito extrovertida. E eu tenho um irmão que é especial e ele fazia, na época, fisioterapia. Numa determinada clínica. Ele estava lá com a minha mãe, eu sempre ia, acompanhava. E chegou uma pessoa e disse assim, ela é tão desenrolada, ela é tão falante assim. Eu tinha 4 para 5 anos. E aí a minha mãe disse, ela é assim, ela não aceita participar do programa do Irapuã Lima? Na época era um sucesso e tal. Minha mãe, se ela quiser, eu digo, eu vou. Aí fomos até o produtor do programa, na época era o Francisco Félix, até hoje a gente tem contato, é padrinho do meu irmão. E ele me deu, eu costumo dizer, né, na época a gente falava mensagem, né? Hoje seria um texto. E era sempre alguma coisa ligada à comunidade. Sim. Sim, o buraco na rua tal, quer dizer, o jornalismo comunitário já nasceu aí comigo. Claro. Ele que me passava, mas dizia assim, olha, a gente tem aqui a reclamação do bairro tal, onde tem um buraco lá que já está fazendo aniversário. Aí eu decorava o texto. Só que eu não sabia ler. Eu tinha 5 anos, eu não era alfabetizada ainda. Eu estava no colégio. Sim, claro. E aí a minha mãe fazia o quê? Ela gravava, a gente comprou um gravadorzinho assim, tipo de repórter naquela época. Aí ela gravava clássico, o texto, né? e eu ouvia. E voltava, e ouvia, e voltava até decorar. Depois que eu decorava o texto, eu ia para frente do espelho e ela ficava me orientando. Mexe a mão, não mexe a mão. Olha, você está falando... Isso aí eu lembro claramente. Então, por isso que eu... Realmente, para mim, assim, é desde que eu me entendo por gente. Porque eu lembro mesmo dessa época que ela ficava, não, está mexendo muito. Você tem que dar ênfase quando você falar que a população está com raiva, está revoltada. Então, a gente... Já estava sendo treinada. Exatamente. E aí, eu ia para o programa no sábado, fazia parte do mini-júri... E aí tinha as crianças que cantavam, que a gente votava e tudo, e tinha aquela parte da mensagem. Então, eu tinha que dar o meu recado. Sim. E aí, o meu recado era isso, e aí já tinha aquela história que no jornalismo a gente chama de nota-pé. Aí vinha o apresentador, aí falava, a gente entrou em contato com a prefeitura disse que vai ajeitar e tal. Pode crer. Então assim, você tem isso muito marcado mesmo, né? Muito. Eu fiquei dos 5 aos 11 anos no programa do Irapuã Lima. E aí cheguei a apresentar um mini-jornal... mini telejornal, que era o jornalzinho do programa Irapuã Lima. Na época não tinha TP, né? A gente não lia, a gente tinha que decorar ou então ficar balançando a cabeça. E eu preferia decorar, porque eu tinha memória muito boa. Pode crer. Então eu já ficava na bancada nessa época. Então, assim, quando as pessoas me perguntam quando o jornalismo entrou na sua vida, aos 5 anos. Rapaz. Aos 5 anos de idade. E você é formada em jornalismo? Sou formada em jornalismo. Você se formou por qual faculdade? Me formei pela FIC. Pela FIC? É. Massa. São 26 anos de carreira, é isso? Fazendo 27 esse ano. 26. 26, faz 27 que mês? Agora em julho, seria quando eu entrei na TV Verdes Mares. Em julho de 96 eu entrei. Agora, você já foi repórter, você já esteve na bancada, editora-chefe, um bocado de função dentro do jornalismo, né? Dessas funções todas que você já exerceu, se eu pudesse falar, você vai ter que fazer uma pro resto da vida. De tudo que você já fez dentro do jornalismo, qual seria? Seria a que eu estou fazendo hoje, que é edição. Edição. Fala um pouquinho desse trabalho. A edição, porque tem a edição de imagem, você sabe muito bem o que é, né? Sim, quando a gente total. corta aqueles... mas tem o editor de texto. Então, o editor de texto, ele vai conversar com o repórter vai mostrar o texto para ele, vai ver o que tem que mudar, o que não tem, e vai escolher os trechos das entrevistas. De acordo com a deixa do repórter no off, né? Esse trecho aqui, sei lá, do governador. Então, ele tem que falar daqui até aqui. Eu gosto de ver um trabalho editado. Não é que eu não goste de apresentar. Durante muitos anos foi a minha preferência, mas eu cansei. Por que você cansou, sabe dizer? Eu acho que o formato, aquele dia a dia, entendeu? A rotina. A rotina me cansou. Apesar, Daniela, mas todo mundo diz que jornalista não tem rotina, que todo dia a notícia é diferente. Mas tinha aquela notícia, chegava, editava, porque mesmo sendo apresentadora, eu já era editora. Sim. Editava, e ia para a bancada, e apresentava. E eu acho que até o período que eu fiquei na TV Diário, assim, acho que eu apresentava o Jornal do Meio Dia na TV Diário, que já foi depois da TV Verdes Mares. Eu acho que ali eu amo televisão, faria outra coisa, mas apresentar telejornal não, hoje não está nos meus planos. Não vou dizer nunca, né? Porque a gente não sabe. Ninguém cospe pra cima. Né? Entendi, mas então você ficou 12 anos na Verdes Mares. 12, não foi? Não, eu fiquei 12 anos apresentando o CETV. Apresentando o CETV. Eu entrei em 96 e saí em 2013. Tem mais tempo de Verdes Mares, mas de CETV 12. 12 anos na apresentação. Porque quando eu cheguei lá em 96, eu fui ser repórter em Sobral. Fiquei lá em Sobral durante 3 anos.
E depois eu voltei para cá, que foi quando eu fui fazer a faculdade. Porque quando eu entrei, eu não era formada. Entendi. E naquela época ainda permitia, se você fosse radialista, ainda tinha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a preferência mesmo é pelo jornalista formado. E aí, depois, quando eu voltei, eu entrei na bancada em 2000. Fiquei na substituição, alguma apresentadora ficava doente, tirou licença maternidade e tal, e eu apresentava. Substituía? Era. Entendi. E aí, a partir de 2001, eu assumi. Então, eu fiquei até 2013 no jornal. Lá na bancada, né? Lá na bancada. Só na bancada. E como é que foi? Como é que foram esses anos todos assim? Porque assim, o que fez você sair da bancada? Foi uma decisão sua? Foi uma decisão conjunta? Mais ou você menos. Você estava querendo novos planos? Não. Eu entrei em período de férias e quando eu voltei eu fui comunicada pelo meu diretor que eu já não estava mais nos planos para apresentar o jornal. E aí me foi perguntado o que você gostaria de fazer aqui. Foi oferecido isso, né? E aí eu não gostei. Daniela, quer dizer que você não pode ser retirada? Posso, mas da maneira como foi retirada eu não gostei. Então o que você quer fazer aqui? Escolha o que você quiser. Não é assim. Eu era apresentadora, eu amava. Eu deixei de fazer reportagens para a Globo quando eu tive a oportunidade, porque eu queria dar prioridade para a bancada. Então, assim, eu amava apresentar. Você deixou de dar prioridade à Globo, você diz como assim? Nacional? Porque teve uma época eu deixei de ser repórter, fui ser apresentadora, mas eu ainda fazia algumas matérias para a Globo, tipo o Jornal Hoje, entendeu? Só que aí eu tinha que acabar escolhendo, porque às vezes você vai fazer uma matéria, você sai de manhã, só vem de tarde. E eu queria apresentar o jornal. Entendi. Então eu cheguei na época para a editora do Núcleo Globo, a Ana Quezada, eu disse, Ana, não leva a mal não, mas eu quero apresentar. Então se tiver matéria para a Globo, não me bota. Entendi, porque você estava focada ali, né? Estava focada naquilo ali. Então... Sempre foi o meu sonho ser apresentadora. Entendi. E você realizou, né? Realizei e fui muito feliz. O que você não gostou foi o fato dessa comunicação ter sido do nada, né? Eu não sei exatamente o que não aconteceu. Teve um planejamento, né? Eu não sei o que aconteceu nesse período de férias. Eu saí, eu era muito boa. Quando eu voltei, eu já não... Não foi um negócio, olha, daqui a 1 ano, 2 anos a gente vai reformular. Eu voltei de férias, era 7 da manhã, o diretor me chamou, olhou para mim e disse, olha, a partir... Me lembro demais da frase. O que você quer fazer neste ano? Que era começo de ano, era janeiro. Quais são os seus planos para 2013? Eu pensava que era estar apresentando, né? Aí eu disse, não, a gente pode pensar em novos... Eu pensei que ele queria ouvir alguma coisa relacionada ao jornal, de inovação, né? Sim. Eu disse, vamos tentar fazer esse jornalismo comunitário, vamos tentar criar e tal. Não, é porque a partir de hoje você não está mais nos nossos planos na bancada. Então, eu quero saber o que é que você quer fazer aqui. Só que como eu já tinha uma desconfiança, né, Sim. do que iria acontecer, eu já fui muito segura na minha decisão. Aí eu disse, eu não quero fazer nada. Só me tira. Aí ele disse, como assim nada? Se você não quer me tirar, então eu vou sair. Não, você está botando palavras na minha boca. Eu digo, eu não quero ficar aqui. Eu achei falta de respeito com a profissional que eu fui. Sem puxar a brasa para a minha sardinha, mas dedicada, que não faltava, que topava tudo, que chegou a apresentar 3 telejornais num dia só. Foda, hein? Entendeu? Porque surgia, fulano tá doido, Daniela, tu fico. Então eu achei assim que... Não teve transição. Foi não teve um corte. Foi, entendeu? E eu não gostei na época. E é porque a gente... Por isso que eu não sei o que aconteceu. Até hoje, eu juro pra você que eu não sei o que aconteceu nesse período que eu estava de férias. Se foi uma fofoca, se foi uma... Eu não sei. Eu sei que eu saí em dezembro, quando eu voltei em janeiro, eu ouvi essa frase. Se fosse uma fofoca, era pra sair, não pra se recolocar em outro lugar. Pois é, né? Mas você não sabe o porquê. E aí, na época, porque você tá gorda, me disseram, né? Sério? Será que não é isso? Eu disse, pois não chega pra mim. Aí, o fato que eu falei pra você que eu sou uma pessoa que eu falo o que eu penso, entendeu? Então, chega pra mim. Se isso foi o problema, Daniela, você está gorda. Emagreça ou você sai? Aí ninguém... Daniele, você disse isso de mim, você falou de mim. Daniele, você chega para mim daí, não assim, não, hoje você não vai mais parte dos nossos planos, escolha o que você quer fazer na redação. A função que você quiser, eu não quero tirar a função de ninguém. Eu queria ficar na minha função. Aí eu vou chegar, eu quero ser chefe de reportagem, eu quero ser chefe de redação, demite o fulano, demite a ciclana e me coloca. Então eu fiquei muito, 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 muito magoada. Caramba, velho, ainda teve esse papo, Teve. Então, existe isso, É a primeira vez que eu tô falando isso
publicamente. Eu nunca Muito falei obrigado. isso, eu não fui para rede social, Sim, claro. porque eu acho que não é legal. Tô falando Sim. hoje que já passou muito tempo, Uhum. entendeu? Mas não fui, na rede social. Não, eu fui para rede social. Na época eu só usava o Facebook. Sim. Agradeci, disse que foi um momento bom. E todo mundo ficou... Caraca, o que foi que aconteceu, né? Mas já tem tanto tempo, né? Que falar disso agora é uma coisa que já... Sim, né? superada. Mas que eu me lembro que na época eu fiquei muito, muito chateada. E existe, então, nesse lance de padrão de corpo, né? Em jornalismo. Olha, Porque se hoje em dia a foi gente... questionado até isso, né? Algumas pessoas chegaram para me perguntar isso. Será que não é porque você tá gorda? Algumas pessoas de dentro. Aí eu disse, eu queria saber se é porque eu tô gorda. Então chega para mim e diz. Qual foi o diretor que disse isso, né? Né? É por isso que estão me tirando? Não, porque nós não temos mais... Então eu me senti assim, descartada. Total. Entendeu? Total. Eu não sou essa caneca que hoje está aqui e de repente eu decidi mudar a decoração e botei aqui. Sim. A direção, ela tem direito de fazer o que ela quiser. Demitir, admitir, trocar de função. Mas é a maneira. A transição tem que ser feita com decência, É a né? maneira. Podia até me tirar naquele dia, mas era a maneira. Sim. Olha, Dani, por isso a gente decidiu. De um mês pra cá você já não serve mais. Ou você tá gorda, ou você fala demais, ou ninguém gosta de você, ou a gente fez uma pesquisa. Eu queria uma explicação. E não tinha uma explicação. Não teve uma explicação. Não teve uma explicação. Entendi. Apenas eu recebi a notícia. Escolha o que você quer fazer aqui. Eu disse, nada. Pode me dar minhas contas. Égua. Aí eu fui embora. Mas saiu já uma lavada, né? Você fez o que você achava que você tinha que fazer, né? É porque eu não ia me sentir bem lá, entendeu? Eu ainda estava no auge do amor por aquilo que eu fazia. Então... É puxado, né? Todo desligamento é quando ele não é feito com humanidade, né? Do humano, ainda mais com quem está há muito tempo numa empresa, né? Muito De delicado. repente, aí 4 anos depois, eu voltei, fui para a TV Diário, fui fazer um jornal. Era um jornal que era no mesmo horário do CETV. Olha aí. Né? Era muito legal, porque era uma concorrência sadia, assim. Porque Sim. não tem como comparar de audiência. Você ficou né? 4 anos na TV Aí diário. eu fiquei 4 anos na TV Diário, só que nesse período eu fiquei um tempo apresentando o jornal, depois o jornal saiu do ar porque ficou só o policial. Sim. Né? E depois, em 2019, teve um corte na Folha. Aí eu já era só editora. Sim. E aí teve esse corte. Mas esse corte não me doeu tanto Claro. como me doeu na época da Verdes Mares. Possivelmente foi feito de outro jeito também, né? Não, e foi mais assim, olha, nós estamos cortando, Tem uma precisamos explicação. cortar, e por conta do seu salário... Tem uma nós explicação. estamos contenção. Se foi verdade, eu não sei. Mas teve uma Mas explicação. teve uma explicação. Que isso aí já é alguma coisa, né? Entendeu? E assim, na época da Verdes Mares, não. Na época da Verdes Mares, eu fiquei muito chateada. Era a minha vida, né? Total. Lá dentro. Eu entrei lá com 20 anos. Eu estava saindo com 34 por aí. 4 por aí. Foi a minha vida inteira ali. A minha juventude. Tudo era lá dentro. Quando é que sai o livro? Né? Rende um livro, né? Rende um livro, tem que ter um livro. Mas vai sair, de repente, no nosso. A gente tá fazendo um livro, não sei se você sabe. Sério? Com todas as histórias, com todo mundo vai Que aprovar, massa. obviamente. Que massa. Né? Mas a gente quer pegar os melhores momentos de tudo que aconteceu aqui Show. e fazer um livro. E vale. Vale, né? Sua história vai estar também. Vale. Tá bom. Tá bom? Mas aí bom. você aprova, tá? Você lê Aprovo, antes, aprova, aprovo. você não tá falando nenhuma besteira. Tá bom. Olha, quando o Magão veio aqui, eu fiz uma pergunta pra ele que eu queria fazer pra você também. Que é, dentro do jornalismo, né? Quando vocês trabalham em bancada e vocês estão ali o tempo todo, né? Recebendo a notícia e tendo que passar pra população essa notícia, qual foi a notícia mais bacana que você lembra que você deu numa bancada, independente da TV, né? Verdes Mares, Diário, seja o que for, e qual foi a notícia mais difícil que você teve que dar? Você lembra? Você tem isso marcado, cravado? Eu não lembro exatamente a notícia, porque já faz muito tempo que eu saí da bancada, né? Agora está com 10 anos. Mas sempre as notícias... Eu lembro muito das notícias de acidente, mas uma bem complicada, que eu não dei na hora, porque isso aconteceu fim de tarde. E eu apresentava o jornal, que é ao meio-dia, então só foi o dia seguinte, mas a gente fez o que a gente chama de suíte, né? A gente continuou no outro dia falando. Sim. Foi a morte dos portugueses. Aquilo ali me chocou muito. Pode crer. Muito. Aqueles Pesado, 6 né? portugueses, né?
enterrados na Praia do Futuro. O Banco Central, eu lembro muito do dia do Banco Essa Central. notícia... Eu estava na redação nesse dia e eu lembro demais, o Adriano Muniz era era produtor na época do Núcleo Globo, e ele, do nada, tipo, 10 e pouco da manhã, ele disse: assaltaram o Banco Central. Aí, sério que assaltaram o Banco Central? Eu lembro que a gente estava numa redação improvisada, porque estavam reformando a redação. E aí ele disse: é sério. E aí a redação Parou. E é um clássico isso aí, né? Do jornalismo, né? E outra chocante, não necessariamente que eu dei a notícia, mas que eu lembro muito do dia também, é as Torres Gêmeas. Esse evento, eu lembro exatamente onde eu estava também. Eu acho que todo mundo aqui que tem idade, né, Bela? Não no seu caso, né? Todo mundo que tem a idade, assim, lembra onde estava. Você lembra exatamente? Eu lembro exatamente. Você estava na redação. Eu lembro, eu estava na redação. Eu lembro, se eu entrasse hoje naquela redação, eu lembro, eu estava do lado esquerdo, de frente para a TV, entrou o Plantão Globo, com as Torres Gêmeas, né, com o avião derrubando as Torres Gêmeas, e todo mundo... Eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para minha mãe. Naquele momento você tinha noção de que o mundo ia mudar ali? Eu achava que era a Terceira Guerra Mundial. Você achava que ia começar ali, né? Não sabia de nada, né? A gente tinha essa ideia, né? Porque a gente tá eu achava agora... ali que ia todo mundo morrer, porque os Estados Unidos invadiam o mundo inteiro, atrás de que era... mil coisas na cabeça. E naquele dia não teve jornal local. Foi só o nacional, né? Que foi a primeira vez que, pelo menos que eu lembro, que isso aconteceu. Eles Cancela cortaram as tudo, praças. Né? E a gente ficou assistindo, assim, de boca aberta. Realmente aquilo ali foi muito marcante, né? Agora, e um momento bom? Momento bom, não vou te dizer de notícia, tá? Porque tem muita coisa. Tem muita coisa, não dá para lembrar. Agora, uma coisa muito boa que me marcou muito foi na época que eu fui sair da minha licença maternidade. Eu estava apresentando o jornal nesse dia sozinha, não lembro o motivo, que eu estava só. E era meu último dia, lembro demais da minha roupa, lembro de tudo. E aí a minha editora-chefe na época só disse assim, como eu sempre fui muito boa assim, no improviso, então se alguma coisa caía, como a gente faz, né, não vai mais pro ar, Dani, improviso, chama o intervalo. Então ela só olhou para mim, aí eu só vi lá, retranca, e tinha assim, boletim e Aline. Aí eu estava passando outra matéria, eu falei: Ruth, tá sem cabeça. Que é isso aí? Ela disse: improvisa aí, disse que a gente tem últimas informações e chama a Aline. Quando eu chamei, eu fiz isso. Bom, antes de encerrar o jornal, a gente tem uma última notícia, vamos chamar a repórter Aline Oliveira, mais ou menos isso. Sim. Quando ela começou a falar, aí ela começou: Dani, a gente está aqui para te agradecer, meu sonho até hoje. Para te desejar, o Gui vai chegar. Massa. E a gente está aqui para te desejar toda a sorte do mundo. Aí saía dela e ia para cada um. A Joana, que ia ficar no meu lugar. Pode crer. Outros repórteres, entendeu? Então, assim, foi muito emocionante. Aí a gente, te deseja tudo de bom. E que você volte logo, isso era maio. Eu ia voltar em outubro, só dá licença. Pode crer. Um momento bom, né? Um momento muito bom. Então, assim, inesquecível. Inesquecível, eu me segurando para não chorar, porque eu estava maquiada. Né? Tava na bancada, não sabia o que eu fazia. Sabia o que eu fazia. Pode crer. E aí eu só terminei, gente, muito obrigada. Até a volta e é isso. Boa tarde. Muito massa. Aí depois foi que eu fui chorar, entendeu? Aí vamos tirar foto. Sim, é um bom momento, foi né? Muito legal, foi muito legal. Seguinte, você já dividiu bancada com um bocado de gente. Né? Já, assim, um bocado de gente, oficialmente com 3. Oficialmente com 3, mas já dividiu. Isso. Se você pudesse escolher, não com quem você já dividiu, tá? Uma pessoa, ou 2, para dividir bancada. De novo. Léo, eu não quero mais isso, mas eu tô pedindo só mais uma vez, 2 vezes. Você vai dividir bancada com outro jornalista. Com quem eu nunca dividi? Com quem você nunca dividiu. Quem você dividiu, a gente até falou no início, mas com quem você não dividiu. Nossa. Gente, tem uma surpresa depois, tá? Só para vocês saberem. Aguardem. Segura aí. A gente está com 2 novas contratações aqui no podcast que a gente vai apresentar para vocês. 2 novos funcionários. De peso. Contratação, cara, viu? De jogador caro. Eu não sei te dizer. Acho que eu vou pros apresentadores, assim... Todo mundo diria, William Bonner. Sim, clássico. Não, né? eu acho que eu teria medo de apresentar com o William Bonner. Eu acho que ele Por tem um quê? cara... Não sei, ele tem um cara tão sisudo. Então, né? Boa noite. Ele é sensual, né? Boa noite. Eu acho que eu ficaria nervosa, não sei. William Bonner, não. William Bonner, não? Não. Quem? Não
Pelo profissional, não. Acho que pela figura que ele passa. Pode ser que nem seja assim, né? Mas a impressão que passa... Ele é mais zoador na internet, né? Pois é, não sei se ele é assim... Na internet ele é mais zoador, o William Bonner é mais zoador, ele é mais tranquilão e tal. Ele não se leva tão a sério na internet. Mas ali no jornal é boa noite. Ele é bem, né, poderoso, né? Pode ser mulher também, viu? Pode ser mulher, pois não precisa ser exatamente um homem. Eu adoro, pra mim, a melhor apresentadora da Globo hoje, de telejornal, é a Renata Vasconcelos. Pode crer. Não sei se combinaria o meu estilo com ela. Ela é muito clássica, muito calma, muito... E eu muito... né? Mas acho que seria legal, até pra ela dar um freio em mim. Renata e a outra? Renata... E o outro? Ai... O Evaristo. Adoro. O Evaristo Costa. Eu adoro ele. O que foi, né, o Evaristo? Ele decidiu sair, né? Foi ganhar dinheiro, né? Ele foi ser influenciador, né? Jornalista não ganha dinheiro. Entendeu? Não o cara ganha. tem que fazer como o Magão fez e ganhar dinheiro. Virar influenciador. Entendeu? Tá aí, né, bicho, fazendo campanha de um bocado de coisa, né? Jornalismo de redação, aquele tradicionalzinho, que tem que ir pra um canto, que tenha propaganda, que tenha... O Evaristo foi fazer isso. O Evaristo né? foi fazer isso. E ele tava na crista da onda, né? Ele tava numa crescente ali de... O momento certo. Ele saiu no momento certo. Ele tava no auge. Mas vamos lá. Ele devia estar com a vida resolvida já, não tava, não? Tava, que ele ficou um ano sabático em Londres. Ai, meu sonho é um ano sabático. E em Londres ainda. Eu acho tão chique. Ano sabático. É aquela mesma coisa que quem diz assim, eu tô sofrendo, acabei um relacionamento. Eu Fazer vou pra uma viagem Paris. pra Paris. Ai. Sofrer em Paris deve ser bom, né? A galera Não é fala bom que... aqui no trânsito chovendo. A galera diz que dinheiro não compra felicidade, né? Mas ajuda, né? Um pouquinho, de vez em quando. Saúde e dinheiro. De vez em quando você tá assim na merda, aí você vai, sei lá. Tá chateada. Fazer compras. Falamos junto. Fazer compras. Comer bem, beber bem. É isso. Esse negócio de tá contando dinheiro, né? Eu vou beber 3 cervejas, porque... Boleto, né, cara? É o mal do século, né? Está na TV Otimista, que é aqui no meu prédio. Exatamente. Eu não sabia. 12º andar. Me convida que eu vou Claro, lá. está convidadíssimo. Só dizer, estou lá no período da manhã. Os estúdios Otimista, Sim. né, da TV Otimista. E como é que é o teu trampo lá? O que você está fazendo na TV Otimista? Olha, Fala já mudou tanto. Desse momento Eu seu. digo que a TV Otimista foi uma das maiores loucuras que eu cometi no sentido da missão que me foi dada. Quando eu fui contratada, era para apresentar um jornal de 4 horas. 4 horas? Eu entrava às 6, me sentava na bancada às 7. Acho que é por isso que eu não quero mais apresentar jornal. É um bocado de tempo, né? Era de 7 às 11. Na TV Otimista. A TV Otimista tem quantos anos? Vai fazer 3 anos agora em outubro. Esse ano em outubro. Quantos? 2020, foi em plena pandemia. É otimista mesmo, né? Projeto ousado. Pode crer, agora faz sentido completamente. O nome. Você tá no pior momento, vou fazer na TV Otimista. Otimista. E o povo é otimista mesmo lá dentro? É otimista, viu? Que pra fazer. Só que é algumas coisas... Na entrevista de trabalho, você é otimista? Cara, não pode ser ranzinza, né? Aquele questionário, né? Entendi. Aí aí algumas coisas foram mudando. Esse jornal já enorme, já não existe mais e tudo. Hoje está mais uma programação cultural, vamos dizer assim. Tem ainda política, tem ainda economia e tudo. Mas não tem mais aquele jornalismo tradicional. Né? É melhor que a gente trabalha com mais calma, mas entre aspas, porque eu ainda fico querendo colocar aquele ritmo do dia a dia, né? Sim. Agora os programas são gravados. Pode crer. Mas é uma programação assim bem light, bem otimista mesmo. A gente Bem não fala otimista. de acidente, a gente não fala de morte. A não ser assim, morreu o Papa. É uma personalidade muito personalidade, entendeu? né? Mas não é assim. Mas pode falar isso até com otimista, né? Morreu, mas tá vindo outro. Né? Tá vindo... Vai dar certo. O novo Papa está chegando, porque o outro morreu. Caralho. Calma, esse papo é tão gente boa. Existe, irmão. Eu gosto. Fica aí mais um tempo. Eu adoro ele. Eu também. Tu vê que ele é mais humano, ele é mais, né? Mais moderno. Mais moderno pra tudo, mais inclusivo, né? Eu gosto dele. E tem a igreja ainda conflita muito com ele, né? É meio polêmico, né? Ele é pra igreja, né? Ele fala algumas coisas, aí você diz, não acredito que saiu da boca dele. Aí depois ele vai falar outra completamente diferente, aí você diz... É confuso. É confuso. Enfim, bate-bola. Eu preciso fazer um bate-bola aqui. Na hora. Eu vou dizer nomes e você vai me dizer o que vem na tua cabeça. William Bonner. Só um nome, eu posso dizer? Só um nome. Competente. Não. O que você acha dele, né? Você pode desenvolver. Competente.
Porque a pessoa levar um jornal nacional daquele nas costas é competente. Muitos anos, né? Muitos anos. E ele também é o diretor, né? Ele é o editor-chefe, né? O editor-chefe faz o quê exatamente? Tudo? Não, na verdade, o editor-chefe, ele... Vamos usar um nome antigo, que a gente já nem usa mais esse negócio de chefe, né? Que agora Editor, amigo. Editor colaborador. Não, como é que a gente chama? A pessoa hoje não é mais chefe, ela é... Não, a palavra que a gente usa, que a gente não usa mais, tipo assim, é funcionário, a gente usa colaborador, líder. Pronto. Líder. Era essa palavra. Então, ele é o líder da história. Ele vai Meu estagiário aqui que tá... Ele vai saber o que é que tem hoje no jornal, né? O que é que vocês pautaram hoje. Aí as produtoras vão dizer, cada uma querendo se matar para vender a sua pauta, né? Que a assessoria fica lá indicando as pautas e tudo. E ele vai decidir o que é que vai pro ar, o que é que não vai. Então é muita responsabilidade. Tu imagina aí no Jornal Nacional. Não, essa matéria aqui eu não quero. Não, essa matéria aqui eu quero. Sabendo que dali pauta o país inteiro, né? Total. Porque mesmo hoje com a história da internet, você diz, saiu no Jornal Nacional. Se saiu no Jornal Nacional, tem credibilidade. Total. Então, para mim, ele é muito competente. Ele é foda, né? Ele é foda. Então pronto. Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Para mim, era uma das melhores apresentadoras de jornal, de telejornal. É, né? Eu gostava muito dela. E principalmente quando ela começou a sair do estúdio, que ela foi pra Copa, que ela fazia aqueles jornais Adorei. fora. A Copa de 2002 ela é leve. dela, a né? Fátima, ela sabia da notícia ruim, pesada, e ao mesmo tempo se viesse uma coisa leve, ela Aquilo ela que sabia dizer. aquilo que ela fez em 2002, né? A Copa foi dela, né? Isso, a Copa foi dela. Ela foi abraçada pela seleção ali, né? Foi sensacional. Ela é maravilhosa. Ela é né? maravilhosa. Maravilhosa. E mudou, né? Fez muita coisa nova, né? Muita coisa. O encontro, né? É. Muito bem. Jô Soares. Jô Soares, saudoso Jô Soares. Eu adorava o programa dele. Muita gente dizia que ele acabava deixando o entrevistado constrangido, mas não, eu acho que ele deixava à vontade. Eu gostava do jeito dele de entrevistar. O formato cansou com o tempo, né? Uhum. Mas, se você for ver, até hoje se faz a mesma coisa. Só mas muda o lugar. O Pedro Bial tá fazendo a mesma coisa que o Jô fazia. Só que tem um estilo diferente. Não tem o Jô plateia, tem a né? piada, não tem a plateia. Né? O Jô gostava de brincar. Era late night, né? Era tipo o Jimmy Fallon, o Dave Letterman. Exatamente. Ele puxou lá dos Estados Unidos. E, né, É um late night show ali. A gente veio conhecer, saber que existia nos Estados Unidos depois que o Jô Que o chegou Jô aqui, fez, né? E ele fez com maestria. Eu achava que o substituto do Jô seria o Fábio Porchat. Eu gosto do Fábio Porchat. Porque, assim, o programa que o Fábio... Não sei vocês, assim, mas o programa que o Fábio Porchat fazia de entrevista tinha a energia do Jô. Tinha aquela energia do comediante que está fazendo a entrevista. E eu... Não, nada contra, viu, Bial? Nada contra. Quem sou eu, certo? Quem sou eu? Né? Eu tenho que terminar jornalismo. Eu comecei e tranquei, eu tenho que terminar. Mas... era a energia. Eu preferia que aquele lugar fosse do Fábio. É um estilo diferente, né? Só que o Fábio, eu acho que não quis também. Ele largou outro programa e não quis continuar. Porque eu acho que não quer ficar com aquele... Só aquilo, né? E também achando, é o substituto do Jô. Então, assim, tanto que ele faz programa de entrevista, só que em outro estilo, aquele Que História é Essa? Poxa, é muito legal. Muito ele vai bom. numa roda ali, conversa com todo mundo. É mais a onda dele, né? É. Apesar de que rolou essa substituição nos Estados Unidos, né? Teve o Dave Letterman. E do Dave Letterman foi o Jimmy Fallon, e que tá se garantindo muito também, né? Eu adoro o Jimmy Fallon também. Porque tem coisa também que eu acho que é a cara da pessoa, né? Jô Soares vai ser sempre aquele formato ali, é o Jô Soares. Os outros tentam fazer, mas não... Era aconchegante pra mim. Era como na minha infância ver Chaves. Ai, eu adorava o Chaves. Sacou? Na minha vida adulta era o Jô, na infância era o Chaves. Porque é confortável, né? Quando começava a musiquinha do Jô, é o Jô, né? Eu sinto ficava muita com raiva falta. porque era muito tarde. Às vezes eu não conseguia, se estivesse muito cansada, eu não conseguia. Jô era pra dormir. Vamos lá. Glória Maria. Tô citando aqui jornalistas, pessoas... Corajosa. Eu não faria metade do que aquela mulher fez. Ela era ousada, né? Muito ousada. Muito ousada. E ela colocou no ar aquele jornalismo que hoje em dia as pessoas tentam fazer, que é da espontaneidade. Né? Ela fazia passagem, aquela hora que o repórter aparece, de maiô, tomando banho, mergulhava, andava balão para o outro, pulava, saltava de paraquedas. Enfim. Ela fazia aquela matéria participativa que só ela sabia fazer. Pode crer.
Luiz Esteves. Meu amigo. Hoje em dia ele é conhecido como Magão, né? Mas na minha época eu chamava ele de Grandão. Tanto que quando ele teve a Luísa, aí eu falava, a grandona, cadê a grandona? Como tá? Uhum. Luiz é um amor de pessoa. Foi maravilhoso dividir bancada com ele. Luiz, Foram quantos anos? Acho que uns 4 anos. Dividindo com ele? Dividindo com ele. Ele começou como repórter na parte lá comunitária. E aí, de repente, quando foi pintar uma substituição para apresentar comigo, aí eu fiquei na direção, bota o Luiz. Luiz é desenrolado. Luiz é aquele que vai conversar. É a nova cara que queriam dar para o jornalismo naquela época, era o Luiz. Né? Então, assim, pessoa ótima de trabalhar. Ótima de trabalhar. Maravilhoso. Não é ótimo porque aceita tudo, não. Porque sabe alto conversar, astral, né? porque é alto astral, entendeu? Assim, eu não lembro de ver o Luiz com raiva, irritado, assim, trabalhando. E a gente trabalhava todo dia junto. Quando ele veio aqui, ele destratou todo mundo. Ai, foi. Então ele mudou, ficou chique. Grosseria. É porque ficou rico. Grosseria atrás de grosseria. Tô brincando, viu? Brincando. Cara, maravilhoso. Foi teve uma época, eu gostava tanto de trabalhar com ele, que teve uma época que ele saiu da TV, foi para uma outra TV. O projeto na outra TV não deu certo. E eu fiquei igual Cupido. Ele com a direção. Luiz, liga para a direção. Não vou pedir para voltar, não sei o quê. Não. Eu, direção, não, ele saiu porque quis. Não, mas, não, a gente vai arranjar outro para ficar com você. Não quero, eu quero o Luiz. E aí ficava aquele negócio, aí eu fui fazendo namoro, até paquera. Que foi. Aí voltaram de novo. Hoje sim, Faro, né? Hoje rolou, né? Deu certo. Deu certo. Aí, na época, ele voltou para a TV. Foi um hiato aí de 3 meses que ele ficou fora. Certo. E eu fiquei na bancada só e fazendo essa ponte para ver se ele voltava. Maravilha. Dessas pessoas que você trabalhou, desses seus anos de jornalismo, antes da surpresa, gente, ainda tem só mais umas perguntinhas aí, vai ter aqui. Eu tenho que apresentar o novo cast aqui dos nordestinos. Galera que vai trabalhar semanalmente aqui. Viu? Quais são as pessoas que você bota assim, são meus amigos? Eu tirei essas pessoas do jornalismo. O jornalismo me deu esses amigos. Porque, às vezes, você não consegue tirar tantos amigos, tira muitos colegas, mas amigo, você consegue dizer? Ou amiga? Simone Moraes é minha grande amiga. Aprendi muito com ela, trabalho com ela até hoje, que ela também está na TV Otimista, é a chefe de redação. Com a Simone eu aprendi a entrevistar, porque quando a gente ia para a bancada, e aí entrevistar é uma arte, né? Principalmente naquela época que o jornal já era mais aquela coisa mais séria. Tradicional. Mais tradicional. Então, sentava uma autoridade, eu ficava, putz, o que eu vou fazer? Entendeu? Para não perguntar besteira. E ela sempre dizia, Dani, olha, a gente está com essas perguntas aqui só para ter um norte, mas a gente vai na deixa da pessoa. Que a pessoa falar, nem que a sua próxima pergunta seja isso aqui, você deixa essa pergunta para depois e faz essa aqui. Então, a Simone era que me tranquilizava, era que aprendi com ela muito, aprendi muito. E é minha amiga mesmo, assim, é minha amiga de... No dia que eu saí da TV, foi para ela que eu liguei. Antes de ligar para minha família, foi para ela que eu liguei. Ela foi para lá, ficou na porta da TV comigo. Entendeu? Me ouvindo. E depois de tudo... E sempre a gente tá junto. Sempre. Pode crer. Sempre. Então, assim, acompanha a família, gosto da família dela, do PC, que é o marido dela, né, o Paulo César Noronha. Mas a Simone, assim, é a minha amiga, é aquela que eu posso contar sempre. Qualquer hora, né? Pra tudo, qualquer hora. O que você acha da mudança do jornalismo? Porque houve, né? Uma mudança de atitude mesmo, né? Tá mais despojado. Quando tá eu mais, comecei, né? ele era mais... Sério, né? Bem mais sério. E aos poucos essa coisa foi quebrando, né? Você depois tinha que comentar, que antes você não comentava para não dar a sua opinião, você tinha só que ler a resposta e tal. E aí foi entrando o jornalismo comunitário, e a gente ia conversando, dizia, olha que absurdo essa rua cheia de buraco, não sei o quê. A prefeitura não está vendo isso, o governo do estado, enfim. Foi mudando. Eu gostava até ali. Hoje eu já não gosto tanto de algumas coisas que eu vejo. Tipo... É o que? Na linguagem? A linguagem, Que ficou mais coloquial? Como é que é? Menos... Porque... Sei, às vezes parece Isso eu tô falando de telejornal, não tô falando de programa, né? Telejornal mesmo. Telejornal Globo. Jornal Nacional, Globo. uma coisa assim, Né? Eu acho que às vezes fica muito chulo.
Entendi. Ah, Daniela, tu tá ficando velha. Talvez. Mas... Sem aquele cerimonial todo, sem aquela coisa mais... eu acho que não precisa, não cabe mais aquilo. O mundo é outro, entendeu? Mas eu acho que tem palavras, tem coisas pra você fazer que não... Tem roupas que você não deve usar. E onde eu passei pela mudança, né? Eu comecei, na minha época era blazer. Todo mundo era de blazer. Né? Depois foi, a mulher pode usar camisa. Aí tem coisas hoje em dia que eu vejo assim, parece que a criatura é pra um evento, pra um coquetel. Não é roupa de jornal. E eu aprendi o seguinte, ontem, por exemplo, teve uma polêmica, né? Não sei quando esse programa vai ao ar, mas uma polêmica. Polêmica não, teve um comentário na internet que foi a Renata Vasconcelos apresentando o Jornal Nacional de tênis. Pode crer. Né? Uhum. E aí, fui pra internet, coloquei, que eu até digo assim, eu queria muito me acostumar a usar tênis, eu adoro uma rasteira, eu odeio salto alto, queria tênis, acho legal e tal. Só que quando eu vejo aquilo ali, eu penso numa coisa que eu aprendi na minha vida de jornalista, assim. O apresentador, o repórter, o jornalista, ele nunca deve chamar mais atenção do que a matéria. Sei. Do que a reportagem. E se você chegar para mim e disser assim, Daniela, o que a Renata Vasconcelos anunciou naquele intervalo da novela? Eu lhe dou R$1 milhão em dinheiro vivo. Você sabe a marca do tênis. Eu vou perder. Eu digo a cor do tênis para você agora. Mas eu não sei o que ela disse. Porque me chocou tanto. Me chocou no sentido de surpresa. Mas foi intencional? Ela usou intencional? Foi. Ou ela esqueceu? Não. Ela estava na bancada, encostada na bancada, na frente da bancada, em pé, de corpo inteiro. Ela tem um retorno. Antes de começar aqui, a gente tinha um retorno, a gente se viu. Entendi. Então, o seu ponto de vista... Eu entendi o seu ponto de vista, tipo... Pode ser até que amanhã todo mundo esteja de tênis. Eu estou dizendo que... Não, quando for o novo normal disso, né? Me surpreendeu na hora, entendeu? Então, eu não sei o que ela anunciou. E você acha que, de repente... Daqui a pouco, no Jornal Nacional, quando eu olhei pro pé dela, eu esqueci tudo. Tu acha que, de repente, a moda, muito estilo, muita coisa, pode distrair da notícia? No caso dela, se isso for normal, se isso normalizar, não vai chamar tanta atenção. Mas foi de uma vez, entendeu? Você sempre seria um novo padrão, né? De escarpão, salto alto. Ela não foi nem pra sapatilhazinha, ela foi direto, foi pro tênis. Aí eu olhei pro tênis e não sei o que foi que ela disse. Pode crer. Só que o Jornal Nacional eu não assisti, mas disseram que ela apresentou que quando ela se levantou para ir até o telão falar do tempo, ela estava de tênis. Perfeito. E aí são essas coisas, assim. Tem que ir com calma, entendeu? Entendi. Acho que fica legal, nada contra. Pronto. Dani, seguinte, quais foram, assim, né, as 2 entrevistas que você possa ter feito, que você teve desgosto de ter feito? Já teve alguma entrevista que você falou, caramba, não queria ter feito entrevista com essa pessoa? Já. E com quem você fez? Caraca, que massa que eu fiz entrevista com essa pessoa. O que massa vai ser mais difícil de lembrar, mas o que eu não gostei foi, apesar de eu achá-la uma atriz sensacional, foi a Suzana Vieira. Eu me decepcionei. Não foi nem a entrevista em si, eu me decepcionei com ela. Mas já é conhecida, né? Eu cheguei, ela estava no hotel, ela muito trancada, muito... Claro, não tem obrigação de ser simpática com ninguém, ela não me conhece. Sim. Mas, assim, muito antipática. Muito não querendo. Aqui, sim, vamos logo. E quando acendeu a luz... Aí eu digo, bicha nojenta. Atriz, né? Muito boa atriz. Muito boa atriz. Aí ela tava super feliz, né? Super feliz. E quando desligou a luz, saco! Aí foi uma decepção. Não deu nem beijinho. Tchau. Rua. Muito antipática. Muito antipática. Não gostei. Então essa é a entrevista que você lembra assim, que tipo, essa aí cagou o pau, né? Eu acho que não... E de boa são várias, né? De boa tem várias, né? Muitos artistas. Entrevistei muito artista. Essa turma baiana toda, Durval Leles, Bel, Cláudia Leite, Ivete. Esse povo é massa, né? Cláudia Raia é maravilhosa. Cláudia Raia é maravilhosa. Minha mãe sempre falou que a Cláudia Raia foi meu primeiro crush. Sério, eu era moleque, eu fui ver uma peça dela. Ela entrou no estúdio, na época que a gente estava lá, éramos eu e a Simone. Ela entrou no estúdio, ela falou com todo mundo. Opa, tudo bom? Assim, né? Eu lembro de cima pra baixo, que a mulher é enorme. Sabe? Opa, tudo bom? Mas isso é incrível, Simpatia. Né? Então, isso aí... Talvez ela nem tivesse a fim de ser simpática.
estava sendo atriz ali. Mas isso aí já dá até um conforto melhor para você entrevistar. Não, a energia, quando você se propõe a ter uma energia positiva quando você vai nos lugares, isso volta, cara. Porque a longo, médio prazo, se você é meio otário em todo lugar que você vai, você contamina absolutamente todos os lugares. Não é verdade? Outra que me decepcionou, mas não foi entrevista, eu já estava na TV Diário, na Redação Nova, e chegou a Cristiane Torlone. E eu sempre fui fã da Cristiane Torlone. Novela Gata Comeu, novela Viagem, todas as novelas. Ai, adoro a Cristiane Torlone. E ela tava pistola. Um nojo. Fui pedir pra tirar uma foto com ela, fiquei com vergonha. Depois me arrependi profundamente. Nem postei. Eu disse assim, pois só de uma hora também não vou postar. Grande importância, né? Pra gente nem dormiu nesse dia ela. Não, mas pra você, Mas né? eu fiquei com tanto... Sabe? Eu digo, ai... Esse lance de você Tereza se decepcionar. Cristina, naquela novela, o máximo que ela fazia, me decepcionei. Por quê, né? Tudo bem, tava no dia ruim. Tá, mas não dei sorte. Por isso que eu falo assim, os meus heróis mesmo, eu não chego muito perto. Eu tento não chegar muito perto. É melhor. Pra evitar. Porque às vezes você vai achando que é outra coisa completamente Agora, eu tive diferente. muita sorte que um dos meus heróis na composição, na música, que é o Paulinho Mosca. Já tem corte disso, Paulinho. Já tá ficando chato eu falar de novo. Então, assim. Mas o meu herói, um dos meus heróis, Paulinho, Lenine, essa galera. O Lenine ainda não conheço pessoalmente, assim, valendo. Mas o Mosca eu tive a oportunidade de Já fiz conhecê-lo. entrevista com o Lenine também. Ele é gente boa, né? Eu conheci o Mosca numa situação, não falei e tal. Anos depois, eu fui trabalhar com ele, né? Então, eu trabalhei, viajei para o Uruguai com ele, fui fotógrafo e tal. E aí eu não me decepcionei. Aí eu vi realmente quem é a pessoa na essência. Eu falei, que sorte que um dos meus heróis aqui tá. Um outro herói que eu tenho que é o Dave Grohl, do Foo Fighters. Dizem que ele é um amor de pessoa também. Então, assim, eu tento não me aproximar demais para não me chocar, porque eu ainda não consigo distanciar. Quando a gente é fã, a gente não distancia mesmo, não. Por exemplo, o cara do Coldplay, Chris Martin. Que espetáculo que é esse cara, né? Que espetáculo. Ele chega aqui... Se ele não for, vai ser uma decepção. Se algum dia a gente souber que ele não é. Porque... Velho, seu Jorge no show, a galera... Sandy, ele chegou pra Sandy e falou, eu sou o Júnior, vamos cantar. Tipo, o cara, ele se envolve de fato com a parada. Foi em escola de samba, tá com o Thiago York, agora parece que o Thiago York vai cantar com ele também no estádio. Então, assim, é um cara que se preocupa em conhecer a cultura, né? Exatamente. Não vai só no automático, né? Seguinte, antes de eu falar da minha surpresa dos meus novos contratados aqui, pra me ajudar, né, cara? Às vezes é muito puxado eu estar sozinho aqui na minha bancada. São muitas entrevistas e eu preciso de ajuda. Então tem 2 novos funcionários, colaboradores, né, que eu tô trazendo. Mas antes disso, eu preciso saber de você uma coisa. Qual é o maior sonho da sua vida? O sonho. Se você puder, eu te dou o direito. Você tem aqui, eu sou seu mágico. Você tem 3 sonhos para realizar. Pode ser coletivo, pode ser individual, pode ser da família. 3 sonhos para você realizar nessa sua vida. Material aqui. Não material, na sua vida material, isso que eu quero dizer. Eu não tenho grandes sonhos, não. Assim, Mas você tem 3. Tenho. Se vira. Seja otimista. Se você... Porra, trabalha na TV otimista. Não. Bom, eu acho que vamos pro sonho material mesmo, né? Porque acaba envolvendo tudo. Hoje eu gostaria muito de conhecer Nova York. Também. Eu não conheço. Fui aos Estados Unidos já 2 vezes, mas não conheço Nova York. Esse se vocês assinarem, eu vou lhe dar uma passagem para qualquer lugar do mundo. Nova York. Não tem Europa, não tem nada que me... New York. E a outra? Os outros 2? Comprar um imóvel. Um imóvel próprio. Certo. Meu. Já pensando naquela coisa filho, né, e tudo. Sim, sim. E outro seria poder proporcionar para o meu filho um intercâmbio, um tempo morando fora, porque ele é louco por futebol. E um intercâmbio desses aí. Inglaterra. Uma coisa assim, entendeu? Vá, filho, vá. Quanto é? Mas ele joga bola? Ele joga bola. Quer ser profissional? Ser futebol, quer ser. Ele tá já em escolinha, fazendo as coisas? Ele já jogou futsal, jogou Fortaleza, jogou Círculo Militar, jogou pela Fut Center, agora ele está no Juazeiro Base, que é um time ligado ao Fut Center, né? Ele é sub-15. Aí ele quer ir jogar no campo mesmo? Quer jogar no campo. E ele diz, mãe, meu sonho é... Ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol. Dando certo, tu tá feita, Tô viu? feita, né? Também, se não der, o menino vai fazer o quê? Eu digo, você pensa no plano B.
Você pensa no plano B. Mas deu certo. É só botar o pé pra cima. Massagem todo dia, Não é, não? spa. Não, e uma vez ele falou assim, ele menor, ele falou assim, mãe, eu vou morar na Espanha. Quando eu for jogador, filha. né? Não tem problema, não. Aí eu fico mandando dinheiro pra senhora. Eu digo, o quê? Como assim? Eu mano? aqui te levando, te trazendo pra treino, pagando vai me viagem. levar, rapaz. Tu vai me deixar lá. Eu não vou ficar morando aqui no Brasil, não. Aí ele, tá, mas é você na sua casa e eu na minha, não tem problema. Rapaz, 14 anos ele já não quer mais saber, Isso né? foi antes dos 14, viu? Quando ele dizia isso. Tá, mas sou eu na minha casa e a senhora na sua. Tá, beleza. Problema Eu só não. quero ficar na Europa com você. Tu é Não precisa ser doido. debaixo do mesmo teto. Que é uma vida difícil, né? Mas se você dá certo, é certo, viu? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Tinha jogador Até chama. os times... Não precisa nem sair pra Europa, né? Tu viu quanto o Cristiano Ronaldo tá ganhando lá nas Arábias? Maria, aquilo é uma ignorância. É ridículo, né? Só queria um ano sabático, né? Mas, ó, uma coisa a gente tem que dar o braço ao seu Cristiano Ronaldo. Na pandemia, o cara pegou todos os hotéis dele e virou hospital, né? O cara meteu, Ele foi tem, ao ele hospital. tem a recompensa aí da Cara, divina. né? Ele vai né? ter isso aí. É. Gente, antes de acabar, é que a gente fez uma nova contratação aqui. Sim, importantíssimo. Eu preciso mostrar pra vocês, porque a partir de agora, nos Nordestinos pelo Mundo, eu sou o host oficial, mas tem mais 2 co-hosts comigo e eu vou apresentar pra você agora. A gente estava demorando pra anunciar, mas tem 2 novos hosts dos Nordestinos pelo Mundo e eu vou mostrar pra vocês agora. Dani, é isso, gente. A Dani tá com a gente agora fixo aqui Olha aí, tá vendo? nos Nordestinos pelo Mundo. Vou ficar rica. E Luiz Esteves. Como é que você tá, meu amigo? E aí, Léo, como é a parada? Tem bem? vaga pra mim aqui, Léo? Tem vaga. Podemos- Você realmente quer trabalhar aqui? Podemos negociar valores, Podemos negociar. participação nos Participação lucros, nos lucros. Mais horas importante é de isso. trabalho. Mas Como antes é que disso, é? eu preciso saber, você realmente quer voltar a trabalhar com ele? Sim! Rapaz! Pra fazer intriga, não quero Rapaz! Que encontro! Não quero. Gente, que encontro! Olha o encontro que eu estou... A bancada está aqui. Vocês viram? Mas era o contrário, hein? Não, mas tá Você lindo. ainda lembra como é que lembro. era? Eu não lembro. A posição eu não lembro, não. Quer dizer, eu era invertido. Você andou lá de cá e eu daí. exatamente. Você ficava aqui, ó. E a gente não trocava nenhuma vez, não? Era sempre assim? Não, eu era sempre eu assim, desse era. lado? Era, desse lado, perto do monitor. Ah, é verdade. Gente, olha só isso aí. É um encontro que aconteceu por acaso. É. Eu estava aqui entrevistando, a entrevista é com a Dani, né? Tá aqui. Só que aí, nossa gloriosa, a produção se apresenta. Fala e grita. A Aqui- gente... Aqui os nossos caminhos Se cruzam. voltaram Foi, a se voltaram a cruzar, se cruzar. né? Por conta Apesar da... de que a gente sempre Sim, não, se isso fala é e tal, fato. né? Isso é fato, é. A gente vai às vezes, em festa, em evento e tal, manda mensagem, tudo, comenta nas fotos, aquele negócio. Mas aí os nossos caminhos voltaram a se cruzar por conta da Atrax, é a empresa que nos assessora. Que na está internet, que está aqui. E a CEO, a grande mente, a cabeça, a head, a tudo, Tá aqui. Cíntia Brito. É a mulher Cíntia que tem tá que aqui. trabalha pra arranjar dinheiro pra gente, entendeu? Exatamente. E a Cíntia, ela sempre foi muito bacana com os Nordestinos pelo Mundo, sempre elogiou, sempre gostou, sempre acompanhou desde o início. Então, ela chegou aqui dos bastidores, quando eu tava aqui conversando com a Dani. Cara, o Magão tá aqui perto. E eu Posso tentar trazer ele pra cá? E eu confio tanto nela, viu, Léo? Tá vendo? Confio tanto nela que ela passou 24 horas com a minha carteira. Olha aí. Eu não sei pra que ele lembrou. Eu vim aqui para Cíntia. buscar a minha carteira! Então foi E graças... eu não olhei. Tem um cartão a mais! Veio o teu cartão! Mas isso aí fica. É um presente, é pra você usar Ela hoje tinha à que ter noite. ficado com o teu, hein? Veio um cartão a mais! Black ainda, hein? Eu vim olhar para saber se os meus cartões estavam aqui, se está tudo certo. E é um cartão black. É pesado isso aí. Olha, pra você ver, né? Enquanto eu tenho um Da cartão Unimed. Passicard, viu? É um Passicard de ônibus, isso aqui. Ó. É um cartão pro transporte, pra gente não... Ainda tem a foto de vocês aí. Aí aqui, claro, que precisa ter, né? Aqui é marcando o território. O não homem é? romântico. É marcando o território. exatamente. Aí vem o cartão dela aqui. ó. Black, Que maravilha, pesadíssimo, hein? meu Que amigo. maravilha. Exato. Muito Tá vendo obrigado, aí viu? o nível, né? É Que a diferente. gente tá trabalhando aí. A partir de hoje, a Trax me patrocinando. Tá aí, já Que vai rolar o maravilha. jantar de hoje. A gente vai sair daqui pra jantar. Sim. Quem Atrás vai vai bancar é a pagar. Trax. Justo, né? Olha a mídia dos seus artistas aqui. Olha aí, tá vendo? Milhões de views. Ei, mas, gente, muito obrigado por vocês. Olha só que encontro Eu que maravilhoso. agradeço estar aqui de volta e ao lado de uma pessoa realmente que eu tenho uma grande admiração de antes
Ela vai me bater porque eu vou acabar dizendo frase assim, você vai sempre. entregar a minha idade, não sei o quê, bababá. Quando eu era pequena, se você mas disser de isso... antes, Quando eu era pequeno. mas Quando eu era antes pequena, de eu eu te entrar na assistia. televisão, já acompanhava Daniele Portela, referência. E aí vocês trabalharam juntos 4 anos, né? 4 anos. Foi, E foi bom? Um pouquinho antes você era 4 repórter, anos né? juntos, né? É. Assim, de bancada, né? Mas eu era era repórter do repórter. programa do jornal que a Dani Jornal apresentava, Meio Dia, já o na Jornal do época. Meio Dia. Eu fui repórter do Jornal do Meio Dia, acho que durante uns 2 anos e meio, mais ou menos. É. Eu acho muito massa esse timbre, velho. Mas é tomando não? café aqui, É uma ó, coisa meu tão fundo, poderosa. negócio. Eu era 4 anos atrás. É uma coisa muito forte, né? É, e é porque não tá impostando. Imagine quando imposta. Não é? Né? Vocês trabalharam por 4 anos juntos. Você entrou, ela já estava lá. Como foi essa recebida aí? Deixa eu te contar uma coisa, assim, eu estava aqui, eu cheguei um pouco antes aqui. A gente fingiu o costume, A né? Dani ainda estava dando entrevista e tudo mais, e passou um filme na minha cabeça. Porque a Daniele falava as coisas, e eu lembrando aqui, disse, olha, é mesmo, e a sua memória tá ótima, viu? Eu queria dizer. São as coisas marcantes. A minha que tá estragada. A minha única contribuição aqui foi de 2002, de lembrar de quando foi o último título da seleção Copa. brasileira Foi, na é Copa do verdade. Mundo. Só, para ali, viu? Para ali. Mas eu não sei se você lembra, mas quando você saiu de licença, o parceiro da Joana que lhe substituiu fui eu. Sim. Eu estava no vídeo também. Sim, estava A no última vídeo. pessoa do Estava, vídeo. estava. Lembro Vamos cuidar do lembro Jornal do do Meio seu Dia. vestido. Era um azul turquesa. Era. E era assim meio... Como se fosse brilhoso, parece um cetim. Eu ia dizer seda. cetinado, né? É cetinado que fala? Será que é assim? Era brilhoso. Era. Né? E você já com um barrigão. Enorme, Lembro enorme. você, ainda hoje, segurando as lágrimas. Era. Dava para ver claramente no seu olho que você estava com o olho cheio d'água, doida para chorar e só esperando. Pode crer. E aí foi a primeira vez que eu apresentei o Jornal do Meio Dia, foi nessa ocasião em que a Dani saiu. Nem passava pela minha cabeça que depois eu iria ficar como titular. Nem passava pela minha cabeça, mas foi quando eu apresentei a primeira vez. Caminhos cruzados mesmo, né? Foi muito bom, era bom. Foi Era uma nessa época boa. época. Né? Foi nessa Era uma época. época boa. E como é que vocês estão se sentindo um lado do outro aqui de novo? Eu estou extremamente confortável. Eu também. Pra uma câmera. Olha, eu acho que a gente poderia dar um dia dos nordestinos aqui pra vocês, sacou? Olha aí, a pessoa? Né? Como é que é o nome? Antrax? Atrax. Antrax não. Atrax, né? Atrax vai atrás de fechar essa cota de patrocínio pra esse dia novo. Olha aí. A gente pede liberação Ao Grupo Cidade. pede liberação à Galera Otimista, TV Otimista, maravilhosa. Galera é otimista. Galera Otimista vai ficar super otimista e a gente faz um quadro aqui. É doido, rapaz. Ó, você é o primeiro que reapareceu aqui, viu? Você e PH Santos, viu? Quanta Tá vendo? honra. Tá viu? vendo? Dobradinha. Graças a uma Quase- carteira, um cartão. Quase- Mas eu quero é. que isso seja costume. Assim, ó, uma coisa que eu queria fazer um depoimento pra vocês agora. É. Isso pra mim é muito importante. Quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu peço licença, galera, pra dar opinião agora, tá? Pra falar por mim. Eu fico muito orgulhoso, porque assim, a gente vai completar um ano. Quando a sua entrevista sair, a gente vai ter completado um ano. Quando a sua entrevista sair, a gente vai ter completado um ano há 2 dias. E é uma marca simbólica. Sim. A gente começou com um piloto, hoje a gente está com mais de 100 programas. E isso Massa. pra gente é muito forte. E ver que a galera da cidade está comprando a nossa ideia, está se sentindo confortável em estar aqui, voltando, você pela primeira vez, porque eu quero que vocês voltem, eu quero que a gente tenha motivo para repetir, entendeu? Ter pautas fechadas. Para mim é um motivo de muito orgulho ter vocês aqui, porque para a cidade vocês são muito representativos, vocês trabalharam juntos. Então foi uma puta de uma cagada isso aqui que tá acontecendo, né? Trocar em miúdos, assim, não tem porquê. Gente, desculpa. Será que a Cíntia não ficou com essa carteira de propósito, hein? Pois é. Tu sabe que esse Capaz. povo que trabalha com comercial é um povo assim, cheio de, né? Mas eu queria dizer que eu tô muito orgulhoso da gente, da nossa equipe todinha que tá ali, porque a gente trabalha pra caramba pra isso acontecer. Parabéns, Saber que viu, vocês estão a aqui, todos. cara. E O nosso aqui a gente programa foi super bem sucesso tratado, demais. viu? Eu cheguei Foi, já com né? um cafezinho aqui, do jeito que eu tá gosto. vendo? O nosso programa, você gostou da repercussão do nosso programa? Gostei. Não, eu já tô tendo repercussão Vai ser maneiro antes. pra ela? Eu tô tendo repercussão antes, porque Antes. desde hoje de manhã, quando eu repostei
uma foto, né, dele dizendo que ia conversar comigo e tal. E aí o pessoal, não acredito. Aí a Hannah, que é Sim, lá sim, do... lembro da Hannah tá morando demais. na Forte abraço. Espanha agora. Aí disse, eu adoro, você Ela já louca pra ver o conhecia, né? teu. Entendeu? Olha que maravilha. Isso pra mim é um motivo de muito orgulho ter vocês aqui. Eu sei que a entrevista é sua, né? Mas a gente... É nossa. Né? Eu fiquei até um pouco constrangido, vim comentando com a minha esposa. Eu disse, meu Deus, será que não vai ter nenhum problema? Porque, De tipo jeito assim, nenhum. né, gente, De jeito nenhum. Você é de casa. Luiz, você faz parte da minha vida profissional. Né? Então, você Luiz, da minha. você faz parte da minha vida profissional também, Luiz. A gente tá junto demais. Não, e depois da Dani dizer que foi meu cupido, né? Foi. Para um determinado momento da Pra minha voltar, carreira, né? voltar para onde eu tava, né? Olha aí as coisas. era engraçado, né, Luiz? Lembra que a gente ficava de noite, mandava mensagem, Luiz, Sim, vai lá. Não, sim, não sim, vou. sim. Luiz, para com isso. Total. Gente, vocês querem contar alguma outra história? Vocês querem... assim, a sorte é nossa que tá podendo ver esse encontro. Eu acho que o que fica de gostinho aqui é que a gente pode depois fazer uma outra entrevista onde eu realmente prepare uma entrevista para eles à altura, né? Porque afinal fui pego de surpresa. O que eu queria mostrar para vocês são eles dois juntos de novo, né? Eles dois... Bom, você sabe que quando a gente começou a apresentar, né? Aí tinha o dilema, que a gente começou a apresentar, era sentado, normal, ainda era bem tradicional, né? Aí num determinado momento, nesses 4 anos, foi quando a gente começou a ficar em pé. Houve uma... não sei se cobrança, mas uma iniciativa, uma tendência, né? E foi mudando, né? Foi mudando, né? E aí vinha a lapada, porque eu passando da forma gigantesco, né? E eu com 1,59. E a Dani numa estatura de mediana para cearense para pra baixo, baixo, né? E aí, mas a gente se complementava ali naquele momento. Eu acho que era bem Até isso. porque eram né? poucos momentos, né? A gente ficava... não. Aí depois tinha mais o sofá, a gente ficava no sofá. Que aí no sofá... Né? Agora me diga uma dúvida aqui, pergunta que me veio aqui na minha cabeça. Vocês estão aqui, paz e amor, nunca teve um cacete? Não. Numa mesa de redação, num negócio, Não, nunca não teve. tô te Não que eu dizendo que lembre. Não, a gente sempre teve uma relação Sempre muito foi boa, tranquilo. tranquila. sempre. Sempre Teve, muito não tranquila. consegui, realmente, muito não tranquila. Foi, sempre foi muito tranquilo. O Luiz é muito tranquilo. E assim, eu não tinha motivo nenhum pra brigar com ele. pra discutir, entendeu? Não Maravilhoso, tinha né? aquela coisa assim... A gente se complementava, na verdade, né? exatamente. Porque eu sou um pouco lento e muito paz e amor, né? E a Dani é mais acelerada. Então eu acho que era isso mesmo. E a é gente o equilíbrio. tinha entendeu? algumas Era uma coisas balança. no olhar, só que a gente... Entendeu? Tipo assim... Se comunicar no olhar, já sabe como já é. sabia Um o que te era, deixa entendeu? Já pro passava outro, aqui. legal. A gente tinha uma cumplicidade, assim, era uma parceria muito legal. Não tinha aquela história... porque você pode dizer assim, mas é porque mulher com mulher que às vezes tem uma rivalidade. Sim. Mas tem homem também. Eu já passei por uma experiência, logo quando eu comecei, que foi, assim, terrível. Que tinha isso, essa competição. Foi uma coisa que me deixou constrangida no ar e tudo. Tipo assim, é tua vez, vai. Égua? No ar, ao vivo, entendeu? A Então, gente assim, não vê eu ele fazendo. jamais faria isso com o Luiz. E nem ele comigo. Então, algumas vezes a gente deu boa tarde junto, falou alguma coisa, mas a gente dava um sorrisinho. Tira uma onda, né? E ele ainda falava, você primeiro, entendeu? Eu, na minha carreira inteira, eu só me arrependo de uma coisa. Eu vi você falando aqui, ele disse assim, Luiz é muito tranquilo e tal, não sei o quê. Acho que ele nunca brigou. Mas teve um momento na minha carreira, eu cheguei até a falar com essa pessoa já e pedir desculpas por isso. Ela disse, nada, eu não pensei nisso e tal. Mas a Patrícia, quando eu estava apresentando com ela, teve um momento que a Patrícia ela saiu, não sei para quê, se foi para licença, eu não lembro o que foi. E aí foi uma época que eu apresentei o programa, o jornal sem o texto. Era só do improviso, era o programa inteiro. Só tinha algumas coisas escritas lá, mas o programa inteiro era no improviso. E quando ela voltou, eu fui indelicado ao dizer assim, agora vai ser mais difícil, porque com 2 pessoas, como é que a gente vai fazer um programa todo de improviso? 2 pessoas, porque cada um tem um time. Né? E aí eu acabei falando isso, e soou como se fosse um acaba pedante, arrogante, e tal, não sei o quê. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, martelando. Não tem como brigar com uma criatura dessa, eu não. só sosseguei quando eu pedi desculpas. Pronto. E aí ela disse, você é maluco? Eu não nem pensei senti isso. Ele pensou e ela nem pensou. É porque tudo tá ligado na forma como é dita. Possivelmente você não falou da forma como você achou que tivesse falado. Exatamente. Ele deve ter dito tão manso que ela não deve nem... Gente, agora vai ser mais difícil, né? Porque você tem um jeito... Deve ter sido assim, né? Mas eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu disse, Mas tu falou com ela? Sossegar quando eu pedi desculpa. Aí eu cheguei para ela no reservado e fui falar. Eu disse, olha, acho que eu fui delicado e tal. E eu com o Luiz sempre era assim. Como eu sou a espoletada, né? Como se diz...
algumas coisas que me revoltavam, dizendo, não pode, Luiz, não pode permitir isso. Não. Deixa passando. Tentar. Ai, meu Deus do céu. Tentar apaziguar. E essa vida de influenciador? Nunca fez a sua cabeça, tipo, de ser influenciadora mesmo, valendo e tal? Não, assim, eu tô tentando, né? Tá entrando, né? Eu tô entrando, tô com alguns trabalhos. Irado. Né? Só que, assim, o meu estilo é completamente diferente do Luiz. Sim. Entendeu? Tem coisa que eu olho e digo assim, isso aí realmente é o Luiz Esteves. A Daniele Portela não se encaixa nesse negócio aí. Porque ele tá soltinho, né? Tipo, fazendo agora. Entendeu? Ele não tem coisa que ele não é pra mim. Então, acho que é o jeito mesmo da pessoa, entendeu? Justo. Eu sou extrovertida, eu converso, eu falo, eu brinco, mas já é um outro estilo do Luiz. Então, assim, faço alguns trabalhos, já fiz para várias empresas, marcas grandes, inclusive, mas no meu estilo. Então, assim, jamais seremos concorrentes. Em porque publi, são né? estilos diferentes. E publi tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo. Tá feliz fazendo as publi? Tá, né? Muito. Aquela conta bancária que nem... Tá vendo? Se acaba aí, macho. Antes de jornalista, não ganha dinheiro. Ele chegou perguntando se eu precisava de algum apoio financeiro. Eu disse que sim. Eu disse que vamos voltar ao Aceitou, começo né? da nossa conversa e eu cheguei aqui dizendo o seguinte. Você quer uma vamos proposta? Acertar valores. Vamos. Grupo Cidade. Eu vou dar de 1 milhão pra cima. Quero ver vocês cobrirem. Cobra a proposta. Quero ver vocês cobrirem essa proposta, viu? Gente. Não me comprometa, isso tudo é brincadeira, por favor. Grupo Cidade, viu? TV Otimista, muito obrigado por esses maravilhosos estarem aqui, por não ter essa besteira. Eles podem vir, podem falar. Aqui a gente só enaltece todo mundo. E, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu que agradeço. Mas, antes de ir, você tem que fazer um último ritual com o Luiz aqui ainda que você não fez. Meu Deus. Você tem que indicar 5 pessoas para participar do programa. Pronto. Você sabe que quando ele me fez essa... Ele já entrevistou 90 e tantas pessoas, eu vou fazer o quê? Não, aí ele disse, tem Eu vou lembrar de quem? Na lista aí do celular, menino, eu fiquei louco, desesperado, procurando o povo. Aí eu dizia, eu conheço fulano. Eu tô sendo bonzinho, fulano né? já veio. Esse não serve. Fulano, cicrano. Não, cicrano também já veio. Mas, não é difícil. 5 pessoinhas que você quer aqui, de qualquer segmento. 5 pessoinhas. De qualquer segmento. Viviane Almada é uma figura, ela é advogada, mas ela já foi dona de loja, né? Já foi empresária e tudo, mas ela acabou entrando para esse ramo de influenciadora. Ela vai muito com essa coisa da moda. E a Vivi, ela é alto astral demais. Você Viviane vai dar muita Almada. Vivi Almada. 1. Pronto, 1. Luiz Esteves, que já veio. É difícil, né? A gente É fica difícil. pressionado. Rapaz, foi a primeira. Deixa eu pensar aqui dos que eu entrevistei. Os que eu entrevistei já. Ele já vai vir. Outro ele já fez também. O Braulio não adianta, que o Braulio é o número 100. Pois é. Sabia? Vai ser o número 100. Não sabia, que legal. Ah, sim, eu tô falando aqui, mas a gente já se comprometeu publicamente. Então agora lascou-se, Braulio, desse jeito. Tirulipa? Já Tirulipa entrevistou? ainda não veio. Tirulipa. É Tirulipa. bom conversar com Tirulipa. Imagino que deva ser uma... Putaria grande. Eu tenho uma história ótima com Tirulipa. Fala. E com Tiririca, né? Fui pra uma casa... Já pensou os dois, se você Fui trouxesse pra os casa dois? de- pai e Aí filho? quebra, aí o estúdio cai. Foi um fim de semana? Foi, né? Fim de semana a gente foi pra casa de praia. Aí eu ouvindo uma voz assim que vinha de um apartamento ao lado. Era tipo videokê, né? Cantando. Aí eu disse, isso é o Tirulipa. E o Tiririca, os dois cantando no apartamento ao lado. Aí eu fiz aí eu disse, a única forma de... Porque eu não tenho um telefone do Tirulipa, não sei qual. Enfim, marquei o Tirulipa, fiz um vídeo, marquei o Tirulipa, né? Não eram os dois? Oi. Aí eles gravaram um vídeo. Um abraço aqui pro Magão. Vai estar lá embaixo, ouvindo a gente e tal. Que não sei, massa, muito engraçado. cara. Pronto, Tirulipa. Ele e o pai cantando no apartamento assim ao lado. Se um já vai ser uma coisa absurda, imagina os dois. Aí a casa cai aqui. A casa cai. Tirulipa. Pronto, Tirulipa. Olha, já consegui 2. Aí, que maravilha. Terceiro. Ele é muito pedido aqui. Muito pedido. A gente já entrevistou muitos comediantes aqui que são amigos dele que querem que ele venha. Só não articulou ainda, mas vai rolar uma hora. Vai rolar. E Arley? O Yarley já vai vir. Eu entrevistei Mas o Yarley. mas eu aceito Logo no ele. comecinho. O Yarley bem no No início. meu programa. Ele vai vir. Yarley. Já sabe da gente, já topou. Yarley é comédia. Tá doido. Yarley é comédia. Yarley. Entrevistei na época ele e a irmã dele. Só nome bom, hein? Vivi, Tirulipa, Yarley. Faltam 2. Me ajuda? Olha, eu sofri tanto pra dizer os Pô, agora que eu me livrei disso, você quer...
Eu já passei por Seja isso. gentil. Eu posso... Seja gentil neste mês da mulher. Eu posso ajudar, mas é porque eu Deixa eu ver aqui, cantor. Vamos pro cantor. Cantora. sou muito... Entrevistou a Eliane? A Eliane, A dos rainha? dedinhos? Não, a rainha do forró. Rainha do forró. Isso deve ter, sei lá, 15 anos. Aí não sabe quem não é. sabe o que é bom. verdade, a gente não 15 sabe. anos. Deve ter uns 15 anos. 15 anos. Eliane, maravilhosa. História do nosso forró. Não encontrei. Não encontrei. Não sei não, tô só... Jamais. Eliane, Olha, maravilhosa. que coisa linda. Rainha do forró. 4. Eu tô pescando dos que eu já entrevistei. Mas é um recurso. Você já entrevistou o Reno? O Ítalo do... Não, só o Reno. O Reno do Ítalo, o Ítalo do Sim, Reno. o ex-Ítalo. O Reno não entrevistei, é o poeta. Você sabe que ele é responsável por dezenas de grandes músicas. sucessos do Dorival sertanejo. Dantas. Dorival Dantas. O Também, Dorival outra Dantas. figura. Já entramos em contato com o Dorival Dantas. Ele já sabe do podcast. Só que é mais fácil a gente ir lá no sítio dele Do que ele vir pra cá. do que ele vir pra cá. Então a gente tá articulando aí de repente fazer uma entrevista no Dorival, sítio dele. Eliane, Legal. Tirulipa. Quem foi mais que eu disse? Esqueci. O Reno eu vou fazer. O Yarley. E o E Yarley. Yarley. É. E o Reno é uma boa. O Reno ele é autor de Eu várias entrevistei músicas. o Ítalo Vários. já. O Ítalo e a Ana Clara. O Reno A participou, esposa dele. o Reno participou do clipe da minha banda. Olha aí. A gente fez um clipe e ele participou. Ele é um artista incrível, né? Ele falou em compositor, na mesma hora eu lembrei de Dorival. Pede pra trazer um violão aí, vocês vão Aí fazer pronto, um... acabou-se. 5, Nossa, Magão, não só ver, tô brincando, calma. Eu 5? Sai pra lá. Aí já seriam 10, né, Luiz? Vamos negociar valores, que é melhor. Amigo, Tô brincando. gente linda, que incrível esse final, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado por ter permitido, né, Dani? Assim, a gente ter Claro, invasão, que é isso. né? É de isso, casa. Luiz mora no Você gostou de coração. ter visto, de ter sentado? Adorei. Eu também. E aí ficar A lembrando, interação. né, algumas coisas. É Eu sempre lembrei muito muita bom. coisa. Lembrei muita coisa. Foi Coisa só aqui bacana. esse reencontro, viu, meu povo? Só aqui esse reencontro. Foi em nenhuma outra TV. Foi aqui que isso aconteceu. E, ó, agora eu prometo pra... A gente tava relembrando aqui, tem que ter um outro encontro. Que eu prometi quando eu fiz com o Magão e eu não cumpri. A gente vai achar a pessoa que criou esse... Esse magão, né? Magão. O bordão. Tem quando o você apelido, leu, né, Luiz? Não, a gente Na não sabe internet, quem mas é. tem, que eu tô falando, tá não? Mas a não gente sabe não quem é. sabe quem é. Gente, porque vamos lançar foi isso. Lança uma hashtag. A pessoa que colocou no grupo passou, encaminhou para outro grupo e assim, aí até que chegou na redação. Por que essa pessoa não A se gente apresenta, não, né? não sabe quem é. Eu O não sei, cara eu, tinha que pelo ter menos, não sei orgulho quem é. de... Pois de, não é, tipo, eu sou o cara do Pimba de Boi. Ele já poderia ter... Ele já poderia ter virado um influenciador, só com isso aí. Não é não? Aí, ó. Atrás. Tá Quer vendo? agenciar o nome da pessoa, meu pai do céu. Dani, você é foda. Obrigada, Sua meu energia amor, é adorei. incrível. Minha vizinha, Você me vai convide visitar. pra eu ir lá. Tá convidado. pra eu conhecer a estrutura da TV Otimista. Tá convidado. Eu vou chegar super otimista, feliz pra caramba. Tá vendo? Já tô melhorando meu linguajar, que tem Ó, uma mas tem que criança ser aqui. de manhã bem cedo, que a Dani entra 7 da manhã. 7h30 até 12h30, mais ou menos uma hora eu tô Aí lá. Teu horário é o da manhã. de Eu manhã. quero ver o seu super otimismo às 7 da manhã, viu? Obrigado, viu, Léo? Mais uma vez, Você é muito de obrigado. casa. Viu? E agradecer a Dani E também. por favor, voltem. Prazer. Vamos fazer. Claro, a gente vai ter não, é só roda de chamar. jornalismo, vai ter roda de astrologia, vai ter. Só Astrologia não, chamar. astronomia. Astronomia. Chama pra gente falar de futebol. Futebol. A essa gente é uma torce boa Fortaleza, roda. os dois. Eu só torço. A Dani não. A Dani é enciclopédia, sabe muita coisa, os nomes dos jogadores todos. A gente está tentando trazer o presidente Marcelo Marcelo Paes. Paes. de Fortaleza. E por que não conseguiu ainda? Porque ainda não houve um vamos. É. Mas estamos ali. Mas vamos fazer pressão. A gente tem contato muito com a galera do marketing do Ceará. Marcelo Paes, E eu tô por favor. tentando muito entrar em contato com o marketing no Fortaleza. Vamos lá, Marketing no Fortaleza, help me. Vamos fazer aqui um Viu? Me demora, tu conhece? chamamento. É brother? Então pronto. Convocação geral. Marcelo Paes. Paes, por favor. Bora? Marcelo Paes, você está sendo convocado para bombar ainda mais esse negócio aqui. Bora! Porque eu quero ter entrada com a galera do Fortaleza também. É o que eu falo aqui. A Ele é gente maravilhoso. torce para todos os clubes daqui. Eu não tenho nenhum nem outro. Eu torço para todos, porque eu quero que o futebol Sim, claro. né, do estado cresça. Melhor para tudo, para todo mundo. Mas eu quero conversar. A gente já conversou com o marketing do Ceará aqui, né? Eles vieram aqui, a gente conversou, falou sobre marketing esportivo. Foi maravilhosa a entrevista. E eu quero ter a oportunidade de conversar com a galera do Ceará, do Fortaleza também. Né? Até a galera que faz o chocolate, a gente já conversou, que é o Sereno Cacau,
que é o chocolate que vende nos estádios, Aham. o Bruno, que é o dono da empresa, veio aqui também. Massa. Beleza? Beleza. Então, está convocado? Fala aí, Marcelo, por Marcelo favor. Paes, presidente. Presida, venha pra cá, você vai deitar e rolar aqui, vai ser massa. Tá vendo? Seus torcedores ilustres aqui convidando. Cheio de conversa, vamos nessa, que eu tenho que Manda a nação... já um zap. A nação quer essa entrevista, não quer não? Quer Um certeza? momento bom, o clube tá de boa, A tá gente bem, gosta muito de ouvi-lo falar. Ele é né? maravilhoso. O clube tá bem, é o momento, pô. Não é não? O Paes é aquela pessoa mesmo que dá orgulho. Gente, Vem, Paes! Vem! A hashtag, ó, muito obrigado, vocês são maravilhosos. A gente tem que bater a nossa foto oficial aqui agora. Vamos lá. Bora. E mais um Nordestinos pelo Mundo de 30 horas de gravação. Certo? Não sei nem quanto tempo tem mais isso aí, mas tem muitas horas para vocês consumirem. Um beijo, siga a rede social da Dani, siga... o capítulo do Magão tá aqui, em algum lugar, no card. Assista o capítulo dele também, depois desse. Um beijo no coração, sobe a trilha e vamos nessa.